Olá pessoal, boa tarde. Como teve algumas dúvidas com relação ao preenchimento desse roteiro para análise dos resultados das avaliações do programa Ensina Mais Sorriso, eu resolvi então mostrar aqui como faz esse preenchimento. Então nós vamos fazer a análise do desempenho da avaliação de língua portuguesa, matemática, fluência em escrita e fluência em leitura dos anos de 2021, 2022 e 2023, sempre considerando somente a avaliação de entrada. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar quais são os dados que a escola tem na avaliação de entrada de língua portuguesa, matemática, avaliação de fluência em escrita e avaliação de fluência em leitura. Se naquele período, naquele ano, não houve avaliação de entrada, nem de fluência em escrita e nem de fluência em leitura, você simplesmente pode deixar em branco ou pode colocar aqui uns tracinhos, uns risquinhos aí, uns pontilhados, você pode colocar, dizendo que não houve naquele momento, naquele ano, avaliação de entrada para aquele componente, tá bom? E aí você vai analisar somente aquelas avaliações que ocorreram naquele determinado ano, somente de entrada, ok? Então, o que você vai pegar aqui nessa primeira tabela aqui é a média geral da escola. A média geral da escola que vai vir nessa tabela primeira aqui, tá? Na tabela número 1. Então veja, você vai verificar qual é a nota da escola na avaliação de entrada em 2021, qual é a nota da escola em 2022 e também em 2023. E aqui você vai colocar então qual é a diferença que ocorreu em pontos percentuais entre a avaliação de 2022 e a avaliação de 2023. Por exemplo, se nós considerarmos a avaliação de português, essa aqui são dados gerais da rede como um todo, tá? Então esses números são da rede. Na avaliação de entrada de 2021, em língua portuguesa, do primeiro ao nono ano, considerando todas as turmas, então houve um desempenho de 48,1. Já em 2022, houve um desempenho de 49,5. Na avaliação de entrada de 2023, esse desempenho já foi para 59,5. Então, se nós considerarmos o ano 2021 e 2022, verificando qual a diferença entre esses dois anos, nós vamos verificar que 2021 para 2022 houve um avanço, uma diferença de 1,4 pontos percentuais. Agora, se nós considerarmos a avaliação de entrada, que é nessa outra coluna aqui, a avaliação de entrada de 2022 e a de 2023 em língua portuguesa, houve uma variação de 10 pontos percentuais, ou seja, saímos de 49,5 para 59,5. Então essa pontuação que ocorreu, essa diferença. E aí você vai verificar de matemática também, qual é a avaliação da sua escola, qual é a nota da sua escola, e você vai colocar aqui, a nota geral da escola, tá bom? Então essa primeira tabela para colocar a nota geral da escola. Já vou mostrar onde que você vai conseguir cada uma dessas notas aqui para a tabela número 1. Então, para nós conseguirmos a nota para a tabela número 1, basta você vir aqui no Ensina Mais, clicamos aqui nesse botão, as avaliações diagnósticas. Mais à frente você vai ter então os resultados. Neste botão aqui, eu tenho os resultados de português e matemática de 2021 e 2022. E a de 2023 em português e matemática está nesse botão separado aqui. Então veja, vou clicar aqui e aí vou verificar qual é a pontuação que cada escola teve no ano de 2021 e também no ano 2022. Vamos começar então pelo ano de 2021. Clicamos aqui somente em 2021, clicamos fora, ele vai carregar então os dados de 2021. Aqui estão os dados gerais, então basta eu clicar aqui fora, escolher uma escola, por exemplo, vamos escolher uma aqui, você vai escolher a sua escola e aí você vai conseguir ver qual é a nota de entrada. Dessa escola que eu selecionei, a nota de entrada é 37,8 em língua portuguesa e em matemática 43 pontos. Então você vai pegar essas duas notas, tanto a de português como a de matemática, e vai colocar aqui nesse roteiro, aqui em 2021, português e matemática. E você vai fazer a mesma forma para 2022. Vai clicar aqui, escolher 2022 e aí você vai ter as notas de 2022. Mas você vai olhar somente a avaliação de entrada, Selecionou aqui a escola, você vai verificar qual é a nota de português na avaliação de entrada, qual é a nota de matemática na avaliação de entrada, ok? Para preencher então a primeira tabela é dessa forma. Vamos então agora para a tabela número 2, a tabela segunda aqui que está na pergunta 1. Identifique o desempenho das turmas de cada uma dos anos ou séries da sua escola. Então você vai considerar também a avaliação de entrada somente, ano 2021, 22 e 23, para português, para matemática, fluência de leitura e fluência de escrita, tá? Então como é que você vai conseguir os dados, digamos, de cada uma das turmas? A gente vai voltar aqui no site do programa Ensina Mais Sorriso, vou selecionar aqui então 2021, eu vou mostrar para vocês como é que faz para verificar a nota de turma por turma. Vamos colocar aqui o primeiro ano, a gente seleciona, tá? Primeiro ano aqui,
Ó, não houve então em 2021 avaliação de entrada, né, em língua portuguesa ou matemática. Não houve avaliação de entrada no primeiro ano, ok? Então o que você vai fazer? Vai deixar essa nota do primeiro ano sem responder. Depois você pode então selecionar o segundo ano, o terceiro ano e assim por diante, né? Você pode selecionar aqui então somente o segundo ano. E aí você vai verificar em 2022, né, aqui ó, entrada. Já houve avaliação de entrada para o segundo ano. Então aqui ó, essa nota, vamos selecionar aqui ó, língua portuguesa. Lembrando que você tem que selecionar aqui, quando diz componente curricular, um componente por vez. Se você deixar os dois selecionados, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma média entre português e matemática. Mas nós queremos separar português de matemática, na ver a nota. Então na avaliação de entrada aqui, o segundo ano, aqui então deu 56. Você vai marcar, então você vai voltar lá no roteiro e vai marcar que em matemática, o segundo ano teve, né, aqui, aliás, em português teve 56. Aí depois você seleciona então matemática e aí você vai ter a nota, né, aqui do segundo ano, ok? Olha aqui, matemática, então foi essa nota. Aí você vai fazer turma por turma, tá bom? Agora, se você tem mais de uma turma, você tem dois primeiros, dois terceiros e assim por diante, o que você vai fazer? Você selecionou somente o segundo ano, aí você virá bem aqui, ó, nessa cantinha aqui, e você clica nessa seta. Clicou na seta aqui, você vai então entrar as notas de todas as turmas. Aqui está, por exemplo, segundo ano A, segundo ano B. Aí aqui a nota de entrada então é em matemática, né? Matemática do segundo ano A, e aqui a nota de entrada de matemática do segundo ano B, tá? Então você vai preencher essa parte aqui, quando seleciona, separa, aliás, turma por turma, é para preencher então a terceira planilha, né? Então a terceira planilha, como diz aqui, ó, a pergunta número 2, que corresponde à terceira planilha, deve ser respondida apenas para as escolas que possuem mais de uma turma no mesmo ano ou série. Se você tem somente uma turma, então é aquela nota mesmo, né, de uma turma só. Para você agora ter a nota de fluência de leitura e escrita, da mesma forma, você pode vir nesse relatório aqui de resultado, fluência em leitura e escrita. Você clicou aqui no botão de relatórios de fluência de escrita e leitura, ele vai carregar e aí você vai preencher da mesma forma, como eu expliquei ali, né, para o desempenho de português e matemática. No primeiro momento, você vai ver o desempenho da escola na fluência de escrita como um todo, né? Vamos clicar aqui, vamos escolher uma escola, tá? Lembrando que a avaliação de fluência de leitura e escrita estão todos no mesmo botão, ó. Aqui você consegue encontrar as 3 turmas. Vamos clicar aqui então, somente 2021, clicamos fora, ela vai abrir. Então aqui vai mostrar, ó, aqui lá em 2021 teve poucas turmas que faziam então a fluência de escrita. Não havia, né, fluência de leitura lá em 2021. A gente não fazia essa avaliação de fluência de leitura, a gente fazia somente de fluência de escrita. Então não adianta você procurar ali, cadê os resultados da avaliação de fluência e leitura? Não havia, só havia avaliação de fluência em escrita. Então tu vai selecionar, né, e aí você vai considerar somente os dois melhores níveis, o alfabético e o ortográfico. Veja, nessa escola, lá em 2021, nós temos aqui dados somente do primeiro e terceiro ano, né? Temos dados do primeiro e terceiro ano. Você vai considerar somente isso daí, né? Você vai considerar então aquilo que ia ocorrer aqui, tá? Para preencher a primeira tabela aqui, ó, do roteiro de análise, tá? Então você vai preencher aqui, ó, avaliação de escrita, de leitura em 21 não havia, ok? Não havia essa avaliação. E aí depois, para preencher a segunda tabela lá do roteiro, você vai clicar aqui. Então, como só tem 2 nessa escola, você vai ter os dados do primeiro ano. Ok, clicou fora aqui. Olha, veja, no primeiro ano eu não tinha nenhuma criança que se encaixava, né, na escrita, que se encaixava dentro da avaliação, aliás, que se encaixava ali nos índices alfabético e ortográfico. O que eu vou colocar lá no roteiro então? Você vai colocar aqui, ó, no primeiro ano, né, aqui na avaliação de fluência em escrita, né, você vai colocar que não havia nenhuma criança, 0. Aqui na leitura, você já pode até fazer um pontilhado aí que não havia essa avaliação de leitura, né, aliás, não havia avaliação de leitura somente lá em 2021, né, em 2022 e 2023 já ocorria, tá? Então é isso que você vai fazer, você vai procurar lá nos dados do Ensina Mais Sorriso, os dados de matemática e português e também de fluência de escrita e leitura e vai preenchendo, tá? Lembrando que na primeira tabela aqui, ó, primeira tabela é os dados da escola, os dados gerais da escola. Segunda tabela, tá? Você preencher como é que está o primeiro ano, o segundo ano, assim por diante. E a última tabela
é para você separar, né? Se você tem mais de uma turma no primeiro ano, você separar a nota delas aí. E por último, você vai verificar então aqui a fluência em leitura, né? Vai vir aqui a fluência de leitura, seleciona a sua escola, seleciona o ano aqui, lembrando que houve só avaliação de leitura em 22 e também no ano de 23. Em 21 não havia avaliação de leitura, tá? E aí você seleciona, e aí você vai selecionar a sua escola e depois vai selecionar, né, o ano um por um, né, dos anos aqui. Selecionamos a escola, nós temos no primeiro momento então os dados gerais da escola. Você vai considerar sempre aqui o leitor de texto, tá? Seleciona o leitor de texto e aí você vai marcar então qual é o dado geral da escola. Depois você virá turma por turma para selecionar então um dado específico daquela turma. Por exemplo, quinto ano aqui, então eu tenho aqui ó, 92% dos alunos na avaliação de entrada aqui no ano 2023 são considerados então nessa escola leitores de texto, tá bom? Considera sempre então leitores de texto. Pessoal, então é isso aí, para você preencher. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato para a gente tentar resolver, tá bom?